Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre Rodrigo Salazar, o meio uruguaio pode parar no São Paulo, informações de mercado no Flamengo, atualizações sobre Claudinho e também Lucas Veríssimo. Já o Corinthians com mais um problema na justiça, milhões de reais de condenação. O Vasco oficializa a chegada de mais um reforço. Te conto sobre o Botafogo, que além de perder o técnico ainda pode ficar sem Tiquinho Soares. Todas as últimas do mercado, Ângelo vendido para o Chelsea, mas ele não vai jogar na próxima temporada no futebol inglês. Vou te contar tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time no coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Vou colocar na tela para vocês as partidas dessa quarta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Bora a eles! Jogo entre Nacional e Metropolitanos, vai ter vitória dos uruguaios do Nacional. Internacional e Independiente Medellín vai dar Inter. Corinthians e Liverpool. Tô com dúvida em relação a esse jogo, mas vou de Corinthians. Vitória também do mandante no confronto entre Flamengo e Alcas. Independente Del Valle e Argentino Júnior, estou supondo um empate para completar Racing e Nublense. Vitória do Racing em todos os jogos da Libertadores da América marcados para a noite dessa quarta-feira. Para você apostar na 1xBet é super simples, você vai clicar no link, vai fazer seu cadastro, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians. TNT Esportes apurou que o Corinthians foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 5 milhões e 200 mil reais de direitos de imagem a Ramiro, atleta que já havia vencido esse processo de 3 milhões e 200 mil. Como o Corinthians não fez o pagamento, o Ramiro recorreu à Justiça exigindo mais 2 milhões de reais entre multas e indenizações e a Justiça concedeu esse direito ao atleta, timão que tem vivido uma série de problemas judiciais. Michel Macedo, outro ex-atleta do Corinthians, também venceu condenação recente, multa ou dívida superior a 1,5 milhão de reais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que anunciou nas últimas horas a chegada de outro reforço. Trata-se de Maicon, zagueiro de 34 anos de idade, havia rescindido na semana passada seu contrato com o Santos. Maicon que chega para ser titular e formar dupla de zaga ao lado do Léo Pelé. Ninguém imagina que ele chegue para ser menos efetivo ou importante do que Miranda e Robson Bambu, as outras alternativas para o setor. Seguindo com o giro de notícias, falei de condenação do Corinthians, essa do Cruzeiro é pesada. 19 milhões de reais em ação na justiça contra o Cruzeiro, ação promovida pelo Robinho, meio atacante que passou pelo Cruzeiro, foi super campeão, depois ainda esteve no Curitiba, no Palmeiras, enfim. Ele foi à justiça e garantiu esse direito a pagamento de 19 milhões de reais. Ronaldo Fenômeno a cada dia descobre um novo problema na Raposa. Lembra que eu contei para vocês na semana passada sobre o Rodrigo Muniz, né? Atacante que já foi do Flamengo, pertence ao Fulham. Ainda não há acordo, nem com o Atlético Mineiro, nem com o Cruzeiro, nem com o Grêmio os interessados. Até por isso, Rodrigo está embarcando nessa quarta-feira para a Inglaterra, onde vai se apresentar ao Fulham para definir seu futuro. Para fechar o giro de notícias, contar que Johan, meio atacante que tem jogado com bastante frequência no Galo, teve uma ruptura do ligamento do tornozelo direito, não é caso cirúrgico, mas vai desfalcar o Atlético pelos próximos jogos. Não há um parecer médico, mas a suspeita é de uma ausência importante. E a última, o Palmeiras já vendeu mais de 25 mil ingressos para a partida contra o Bolívar nessa quinta-feira, Allianz Parque, jogo que vai definir o primeiro colocado do grupo. Hoje o Bolívar está à frente e vai jogar por um empate. A tendência é que o Palmeiras ganhe e o Allianz Parque mais uma vez encha. Quero falar agora sobre o mercado do Flamengo. Atualizações importantes. A primeira delas sobre Claudinho. Surgiu nas últimas horas a possibilidade de o Claudinho ser contratado pelo Flamengo, jogador do Zenit, em um negócio de 12 milhões de euros. Consultei um representante do Claudinho, uma pessoa, um dos empresários do atleta, o Guilherme Miranda, só para dar nome às pessoas. E o Miranda disse que não há nenhuma chance de um negócio por 12 milhões de euros. Para começar, ele disse que nem contato ou sondagem nesse momento existe. Em outras oportunidades já existiram tentativas, primeiras conversas envolvendo o Flamengo e o Claudinho. Agora não há nada. E mais do que isso, 12 milhões de euros não dá nem para sentar à mesa para conversar de acordo com o Guilherme Miranda, nem por 20 milhões de euros o Zenit topa abrir negociações. Jogador supervalorizado por lá, já havia sido comprado por 14 milhões de euros. Uma estimativa é de que hoje ele vale a pelo menos 30 milhões de euros. Ainda sobre o Flamengo, contar que o jornal o Globo trouxe a notícia de que Lucas Veríssimo interessa ao Fla. Notícia que tem bastante cabimento, levando em consideração que o Sampaoli adora o Veríssimo. Eles trabalharam juntos nos tempos de Santos.
O problema é que o Veríssimo tem dado prioridade a continuar no futebol europeu. O Corinthians recentemente fez consulta, mas não conseguiu avançar. Bora falar sobre o Bahia com atualizações em relação a Gilberto, lateral direito. Entre o jogador e o Bahia está tudo certo já há algum tempo. Agora falta o acordo entre os clubes. O Bahia, com o aporte e o suporte financeiro do Grupo City, tenta convencer o Benfica a aceitar uma proposta menor. Primeira pedida, ou a primeira oferta feita pelo Bahia já foi recusada. O Benfica pedia 4 milhões de euros, o Bahia ofereceu bem menos do que isso. O Benfica já acenou com a possibilidade de baixar para 3 milhões de euros, mas ainda está distante daquilo que se dispõe a pagar o Bahia. A tendência é que exista negócio, até porque o Gilberto quer voltar ao Brasil. O Benfica não conta mais com o atleta lateral direito, que nessa temporada recém-terminada disputou 35 partidas e marcou 4 gols. Bora falar sobre o Internacional? A partir das 7 da noite estarei no Paramount Plus comentando o jogo do Internacional contra o Independiente Medellín, jogo super importante. O Inter precisa vencer para garantir a classificação à próxima fase. E antes de fazer esse jogo, para me preparar para esse jogo, eu conversei com um dirigente colorado e essa pessoa estava me contando que o atual elenco do Inter tem o mesmo custo do elenco de 2019. Se a gente levar em consideração a inflação desse período, o elenco atual é mais barato até do que o de 4 anos atrás. Em relação ao time de 2022, houve uma queda de 25% do custo em relação à folha de salário, direito de imagem e luvas. Era um elenco mais barato, o Internacional sofreu, até para pagamento de direito de imagem, para manter as contas em dia nesse primeiro semestre e depois de conseguir enxugar, o Inter se vê com possibilidade de fazer investimentos um pouco maiores, aumentar sua folha salarial para o segundo semestre nesse contexto que o Ender Valencia foi contratado, jogador super importante. Para fechar, Colorado, que está fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo América, mas é sexto colocado no Campeonato Brasileiro, tem a melhor campanha das últimas 5 rodadas no Brasileirão e segue vivo na Libertadores. Bora falar sobre Ângelo, informação trazida em primeira mão pelo pessoal na Espanha, depois repercutida por aqui. Ângelo está vendido pelo Santos ao Chelsea. Negócio de 15 milhões de libras ou 90 milhões de reais. O Peixe tem direito a 70% dos direitos econômicos. Negociação que vai salvar os cofres do Peixe e a administração de Andrés Rueda, que passava por enormes dificuldades financeiras. Ângelo, inclusive, já foi liberado para fazer exames médicos, nem deve mais entrar em campo pelo Santos, mas não jogará no Chelsea essa primeira temporada. A informação que eu obtive com um dos representantes do atleta é que a ideia é colocá-lo por empréstimo no Strasbourg da França, clube que acaba de ser comprado pelos mesmos donos do Chelsea. Então, uma operação casada. Ele é comprado pelo Chelsea e é repassado nesse primeiro ano de futebol europeu para um time do grupo, esse time francês. Quero falar agora sobre Tiquinho Soares, torcedor do Botafogo não tem um dia de paz. Em meio às tratativas para a saída do Luiz Castro, o técnico português, ao que tudo indica, comandará um time saudita, o Al Nassr. Também surgiu agora a informação de que o Tiquinho Soares, o artilheiro do time, o principal jogador do futebol brasileiro hoje, também interessa a um clube saudita. Quem trouxe a informação foi o André Rizek. De acordo com o Rizek, a investida dos sauditas se deu para tentar entender as condições do negócio para tirar o Tiquinho do Botafogo. Atleta cuja multa é de 30 milhões de dólares ou 158 milhões de reais. Duvido que o Botafogo só aceite negociá-lo por cifras tão altas, levando em consideração a idade do Tiquinho. Ainda sobre o Luiz Castro, se ele aceitar se mudar para o Al Nassr, ele vai ter direito a uma mansão de 13 milhões de reais caso cumpra todo o tempo de contrato. Ficou combinado ou sugerido, oferecido pelos sauditas, que ele vai para lá, se hospeda nessa mansão. Se cumprir todo o tempo de contrato, ao final do vínculo a mansão passa a ceder em mansão de 13 milhões de reais. Para completar, o Botafogo, preocupado com a saída do Luiz Castro, já fez alguns movimentos no mercado. Bruno Lage é um dos alvos. Rogério Ceni surge como uma alternativa, como um plano B, e não se descarta também a efetivação do auxiliar técnico do Luiz Castro. Isso, é claro, se ele não quisesse mudar para o exterior, para a Arábia Saudita. O Vitor Severino, que é o braço direito do Luiz Castro, é muito bem avaliado. Sobre Jorge Jesus, a informação é de que o JJ foi consultado, mas não trabalhará no futebol brasileiro. Bora fechar o vídeo para falar sobre Salazar, meio atacante uruguaio. Cara, esse cara é especulado e sugerido para todos os clubes brasileiros. Já foi assim no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, no Internacional. Cada dia pinta o nome dele em um clube novo. O André Hernan, jornalista, contou que o São Paulo foi buscar informações a respeito do Salazar. Atleta que seria negociado por algo na casa dos 3 milhões de euros, ele pertence ao Schalke 04, está fora dos planos do clube alemão, apesar de recentemente convocado para a seleção uruguaia, ter marcado 2 gols na vitória contra a Nicarágua por 4-1. Consultei um dirigente do São Paulo antes de gravar o vídeo e essa pessoa afirmou que o Salazar não faz parte dos planos do São Paulo. Não está no patamar financeiro que o tricolor pode. 3 milhões de euros, mais a operação de salários, não será contratado, apesar da necessidade do São Paulo em contar com um camisa 10. Resta saber se
quem está falando a verdade, se esse dirigente de fato só está despistando a gente ou se o São Paulo de fato não tem interesse na contratação do atleta. A minha curiosidade é como o nome desse cara é especulado em clubes paulistas e brasileiros. O empresário dele deve ser muito bom de contato com o pessoal daqui. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta mais tarde para deixar você bem informado. Abraço, tchau!